seja porque a natureza parecia ser muito forte em relação à humanidade, né? Ou porque havia uma certa mitologia em torno da natureza. Aqui a modernidade veio acabar, né? Quando afirma que tudo que existe tem que ter uma razão, né? O princípio do fundamento, né, ele acaba definindo, né, não só cientificamente, mas politicamente, economicamente, socialmente, o que seria a modernidade, né? Então, tudo que existe na Terra tem uma razão, né? Então, não existe nada que a razão humana não possa captar. E isso é muito bem trabalhado pelo Ilia Prigogine e pela Isabel Stengers, né? Naquele livro fabuloso, A Nova Aliança, né? Quando eles traçam, mais ou menos, as características da ciência moderna, né? A ciência moderna é capaz de matematizar tudo, homogeneizar tudo, e é capaz, principalmente, de possibilitar aquilo que eles chamam de diálogo experimental, né? Diálogo experimental não é um diálogo, né? Um diálogo pressupõe, né, pessoas com interesses, né, que estão presentes, pessoas que se comunicam. O diálogo experimental é aquele diálogo onde o cientista, primeiro, ele vai levantar uma determinada hipótese e vai testar na natureza. Isso não é conversa, isso é experimentação, né? Vai ver se a natureza responde à sua proposição. Então, acho que esse fator, com, né, a elevação do campo da ciência em relação ao campo da cultura, né, como o Boaventura de Souza Campos, de Souza Santos trabalha, né, esse fator acabou, essa forma de você entender a natureza acabou, né, replicando em outros setores, não só no campo científico, né? Então, o Prigogine dá uma pista muito interessante dessa apatia, né? Quando ele retrata o Newton como o novo Moisés, né? Que é capaz de nos guiar para a Terra Prometida do progresso e do desenvolvimento, ou do crescimento, como queiram vocês, né? Ele dá uma pista muito interessante, né? Esse homem que não dialoga com a natureza, né? Ele se coloca sozinho no mundo, né? Sozinho no mundo. Ele acaba se isolando no mundo, se tornando o referente dele mesmo, tá? Porque ele só sabe tratar a natureza como algo matematizável, como algo que possa ser replicado, como algo que possa ser entendido, e isso, né, faz com que ele perca a capacidade de enxergar a beleza, né, de enxergar aquilo que não é visível aos olhos, tá? Aos olhos, não somente aos olhos, mas aos olhos do microscópio, né, que hoje em dia possibilita você trabalhar numa escala de bilionésima, né, de metros, né. Então, essa é outra causa que eu acho que a gente não adianta a gente querer esconder que isso não existe, e também, né, a ideia dos direitos dos soberanozinhos independentes. É uma ideia que o Lefort traz num artigo dele, que ele faz uma releitura da política dos direitos humanos, né, a partir de um texto do Marx, né, e a certa altura ele vai dizer que as sociedades modernas, elas se pautaram numa sociedade de sujeitos, né? Sujeitos que têm direitos. Só que esses sujeitos reinam nos seus micromundos, né? No seu espaço individual, né? E nesse espaço individual, eles são soberanozinhos, independentes, ou seja, eles acabam
estabelecendo os critérios de validade para a sua forma de vida, né, em busca daquilo que a modernidade promete, a igualdade, né. De certa maneira, o Lefort faz uma análise baseada muito na percepção que o Tocqueville fez, né, quando analisou a sociedade norte-americana, ou seja, uma sociedade onde as pessoas deixam de participar, né, elas passam esse direito de participar para um representante e vão cuidar das suas vidas, porque era uma sociedade de iguais, né, perante a lei, pelo menos, né, perante a lei, não materialmente, né. Então, esse é um outro fator, né? Então, eu acho que é um fator de definição ou fator de afirmação da modernidade, há um fator científico que se espalha para outros campos, e há um fator político interessante, que é essa desagregação do comum, porque as pessoas estão mais interessadas com as suas vidas. Daí, se a gente for analisar a situação também por Hannah Arendt, que era outra possível interlocutora, né? Quando ela trabalha a condição humana, a gente vai ver que o mundo comum, o mundo da política, né? O mundo da ação política pela fala, né? Esse mundo, ele acabou sendo restringido naquilo que a gente chama de modernidade, né? Já que as pessoas estão mais interessadas com a sua vida privada, tá? Qualquer coisa, Andressa, só me dizendo, acelera aí, tá? Porque eu não estou vendo nada, tá? E a participação daí, como está, né? Eu me fui buscar dados nesse documento aqui da ONU Meio Ambiente, tá? Que é o primeiro relatório global sobre a situação, sobre o Estado de Direito Ambiental. Tá? Não vou entrar aqui, né, na figura do Estado de Direito Ambiental, né? Se um dia se vocês quiserem, né, promover um debate sobre Estado de Direito Ambiental, é um assunto que eu gosto muito, né? Aposto muito, mas hoje não, né? Só que em 2019, no comecinho de 2019, a ONU lançou esse relatório, tá? É um relatório que está em inglês, tá? Né? Foi lançado pela ONU Meio Ambiente, que faz um raio-x, assim, da situação, né, da governança ambiental no mundo, tá? Ali, os dados são de 2015, 17, tá? 18, e o relatório foi lançado em 2019. Então, é um raio-x da situação da governança ambiental no mundo, tá? Então, o relatório identifica múltiplos fatores para a baixa implementação do Estado de Direito Ambiental, tá? Então, o relatório, ele diz que houve um aumento de 300 vezes, né, no número de leis que tratam do meio ambiente desde da Declaração de Estocolmo de 1972, 86 países trataram do meio ambiente em suas constituições desde 1972, antes praticamente nenhum país fazia isso, né? Não obstante, tá, a situação demonstra que todo esse avanço não resultou, né, em efeito, não gerou efeitos práticos mais concretos, tá? E esse relatório vai identificando muitos fatores. Eu vou trabalhar, né, basicamente com 3, tá? Que estão relacionadas à questão da participação. Né? Não se esqueça que a minha ideia é trabalhar engajamento, participação, essas questões, né, para chegar no final e problematizar um pouco sobre educação. O relatório fala, né, identifica como um dos problemas a falta de acesso à informação pelas pessoas. Tá? Um segundo problema, que também está ligado à falta de participação, é a corrupção. Né? A corrupção, por incrível que pareça, está relacionada, porque é muito mais fácil você
manter um estado de corrupção, né, quando não há um fiscal externo das instituições públicas, né, que seria a população, né. E um terceiro elemento que, infelizmente, o Brasil daí é um dos principais, é o principal expoente, é o sufocamento do engajamento civil. Notem que, segundo a ONU, entre 2002 e 2013, 908 pessoas, né? Oi? Foram mortos em 35 países e em 2017, 197 defensores ambientais foram assassinados, tá? Então também há um movimento de sufocar, tá, o engajamento civil, tá? É, a gente vê isso acontecendo muito no Brasil, infelizmente agora essa prática ela tá mais legitimada, né? Não obstante, acontece em outros países do mundo também, tá? Então, esses três fatores estão ligados à participação, porque quando você sufoca, né, você amedronta o engajamento civil, você acaba retirando as pessoas, né, de uma maneira ou de outra do embate. Tá? E que desafios são postos à participação? Tá? Então, a partir desse retrato, eu fiquei me imaginando que desafios são postos à participação. Tá? Eu acho que esse desafio a gente tem que buscar nos documentos, né, que foram gerados no nível internacional e no âmbito nacional sobre participação. Notem bem, para a gente entender que desafios são esses, né? Note que o princípio 19 da Declaração de Estocolmo de 72, ele vai dizer que é indispensável um esforço para a educação em questões ambientais, dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos, e que preste a devida atenção ao setor da população menos privilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião pública bem informada e de uma conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades inspirada no sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente em toda a sua dimensão humana. É igualmente essencial que os meios de comunicação de massas evitem contribuir para a deterioração do meio ambiente e, ao contrário, difundam informação de caráter educativo sobre as necessidades de protegê-lo e melhorá-lo, a fim de que o homem possa desenvolver-se em todos os aspectos, tá? Então, né, o princípio 19, ele diz que é indispensável, né, para a participação, o papel de da educação em questões ambientais, tá? Para todas as idades, tá? E, além disso, o princípio 10 vai dizer o seguinte: a melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação no nível apropriado de todos os cidadãos interessados. Nesse nível, no nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente, de que dispõem as autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar de processos decisórios. Os estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será proporcionado acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos. Então, também a ONU, desde a Declaração de 1992, né, assume, né, que as questões ambientais, elas são tratadas de uma maneira mais efetiva, mais adequada, a partir da participação, né? Inclusive estabelece, né, aos estados, isso aqui é uma declaração, né? A maioria dos países assinou, né? Ela não vincula, não tem caráter vinculativo a princípio, mas ela acaba surtindo um reflexo pedagógico muito interessante na legislação dos países, tá? Então, ela vai dizer para os países, olha, vocês têm que assegurar acesso às informações, né? Você tem que assegurar acesso às comunidades sobre, né, as atividades perigosas que estão sendo realizadas no seu entorno ou dentro das próprias comunidades, tá?
E, além disso, o Estado tem que facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, né? Então, desde a Declaração de 1992, a ONU trabalha com essa ideia de que participação não está desvinculada de educação e não está desvinculada de informação, né? Então, são elementos de que compõem um conjunto maior, né, de engajamento civil, né? Então, são os três elementos, né, que eu entendo que compõem a participação, tá? Ah, além disso, no âmbito internacional, né, nós temos, né, a Convenção de Aarhus, né, a Convenção sobre o Acesso à Informação, a participação do público no processo decisório, o acesso à justiça em matéria de meio ambiente, conhecida como Convenção de Aarhus, tá? Ah, essa convenção, ela, o âmbito de aplicação dela é restrito à comunidade europeia, mas ela acabou, né, sendo um espelho para outras, né, convenções e acordos, como é o caso do nosso acordo regional sobre acesso à informação, participação e justiça em matérias ambientais na América Latina ou no Caribe, conhecida como Convenção de Escazú, né? Então, a Convenção de Escazú se aplica a nós. E as duas também trabalham muito, né, na lógica de que é só a gente olhar o símbolo, né, da Convenção de Aarhus, né? Informação, participação e justiça, né? Então, é nítido, tá? O esforço, pelo menos dos organismos internacionais, de incrementar a participação. Hum, com um nítido desiderato de fazer com que a participação oxigene o Estado e faça o Estado, né, dar respostas necessárias, tá? Então, a Convenção da Comissão Econômica para a Europa das Nações Unidas, né, sobre acesso à informação, né, ela participação do público no processo de tomada de decisão e acesso à justiça, foi adotada em 25 de junho de 98 na cidade dinamarquesa de Aarhus, durante a 4ª Conferência Ministerial Ambiente para a Europa, tá? Objetivos dela é garantir os direitos dos cidadãos no que respeita a acesso à informação, participação do público em processos de decisão e acesso à justiça, tá? Para a ONU, o principal desafio é criar processos de engajamento civil contínuos, tá? Naquele relatório, retomando o relatório, né, está bem claro no item que trata sobre participação, né, que o principal desafio hoje é criar mesmo processos de engajamento cívico contínuos, tá? E esse engajamento cívico, segundo a ONU, se baseia em 3 pilares: acesso à justiça, acesso à informação e participação pública, né? Então, você só vai ter participação quando você ter acesso à justiça e acesso à informação, né? Eu acho que, permeando todo esses 3 pilares, está a ideia da educação. Por quê? Porque se você não tiver, mesmo que você tenha acesso à justiça e acesso à informação, se você não souber o que fazer com a informação e de como acessar a justiça, você não participa enquanto público. A participação pública não ocorre. Então, é necessário garantir que as pessoas saibam, primeiro, entender, tá? Entender uma informação e, em segundo lugar, que as pessoas saibam o que fazer com aquela informação. E, em terceiro lugar, se sintam compelidas ou se sintam compelidas, não, se sintam empáticas àquela situação, queiram resolver aquela situação. Isso tudo envolve uma questão que está por trás de tudo, que é a educação, tá? E, ainda de acordo com a ONU, né, o engajamento consiste
existe, né? Cívico existe como um processo contínuo de práticas de informação, né, de consulta e de engajamento, né? Então, na verdade, é um contínuo, a ONU chama de contínuo, né? É um contínuo, o engajamento cívico como um processo contínuo, né? Sempre baseado em informação, informando a sociedade, consultando a sociedade e engajando a sociedade, informando, consultando e engajando, né? No sentido de um processo contínuo, né? Somente assim a gente alcançaria, que eu acho que seria o ideal, que é o tal do engajamento cívico em questões ambientais, tá? Ainda, né, segundo o relatório da ONU, para que a gente complete um desses, né, anéis aqui, né, é necessário, tá, que a informação, né, ela seja precisa, acessível e completa, em primeiro lugar, né, que ela seja atualizada conforme as mudanças, né, que ela seja de acesso fácil. Aqui o acesso fácil, tá, é que ela seja disponibilizada de uma maneira em que a maior número de pessoas consiga ler, consiga ter acesso, consiga a consiga acessar mesmo, né? E quarto, ela tem que ser compreendida facilmente, tá? Então, assim, a informação ambiental, ela tem que ser trabalhada de uma maneira que qualquer pessoa, né? A gente fala cidadão mediano, mas eu entendo que qualquer pessoa possa ter noção do que vai acontecer, né? O que está acontecendo, o que vai acontecer e assim por diante. E nesse relatório, que eu sugiro a leitura, ele traz assim vários, né, vários exemplos de países no mundo que estão conseguindo, né, pelo menos em parte, criar um ciclo completo de uma informação adequada, tá? Ah, né, e além disso, né, ela somente poderá ser negada a partir de motivos claros, né, e justificáveis para que ela seja negada. Esses são os elementos chaves para você entender o acesso efetivo à informação, tá? E, além disso, o engajamento contínuo demanda um componente cultural, né? Isso aí o relatório não trabalha, tá? Mas o elemento cultural está relacionado à forma como você se situa, né, diante de uma determinada situação, tá? Daí eu pergunto para vocês, tá? Indo já para o final da minha fala, como o direito pode qualificar a participação pela educação, tá? Quais as relações entre participação, tá? Educação e direito? Daí eu começo essa última parte, tá? Trazendo esse quadro do pintor Goiás, né? Duelo de Carratazos ou Larrinha, né? Esse quadro, o Michel Serret, né? No Contrato Natural, ele introduz o livro refletindo sobre essa figura. Vocês vejam que há dois lutadores, dois contendores, né? Brigando entre si. O livro Contrato Natural, do Michel Serret, ele foi escrito no final da década de 80, então ainda havia aquela tensão entre duas propostas econômicas para o mundo, né? Uma mais planificada e outra capitalista, né? Então, o Serret, ele entende que esse quadro pode, sim, significar essa peleia, essa luta, essa rinha, né, entre o capitalismo de um lado e os regimes de economia planificada de outro lado, tá? Só que, notem, eles estão lutando sobre um terreno alagadiço, estão se
enterrando na lama desse terreno. Esse terreno alagadiço, para o Michel Serret, é a crise ambiental. Tá? No livro lá, no livro Contrato Natural, ele fala que a natureza, né, eles estão se afundando numa tremenda crise ambiental e estão mais preocupados em atingir um ao outro. Tá? Fazendo uma releitura atualizada, né, a gente pode entender, né, que nós temos aí vários contendores, não somente dois, brigando por uma hegemonia geopolítica no mundo hoje, né, que é nitidamente vinculada à questão econômica, né, e não se dão conta de que o terreno alagadiço já está virando um, um elemento mais do que uma crise ambiental, né? A gente está falando de novo, quase um novo sujeito que vem reclamar, né, algo no mundo, que é o antropoceno, né? Que apesar de estratigraficamente não ser passível de defesa ainda, para as ciências sociais, tá? Há muito tempo já se vem trabalhando com a ideia de antropoceno, ou seja, essa briga, né, entre grandes contendores está levando o mundo a um colapso, né, ecológico, tá? E é aí que por que eu trago essa figura, né? Porque eu acho que o Michel Serret, ele traz uma saída que é muito interessante, né? Que é a ideia de você trabalhar o contrato natural, né? Se você vai trabalhar o contrato natural, é claro que você vai ter que entender que a natureza ela passa a ser sujeito, porque contrato só se faz entre sujeitos, né? Mas, né, enquanto, você diz assim no final do livro dele, enquanto esse contrato não se faz possível, o direito é um dos caminhos possíveis para a gente solucionar os problemas ambientais. Tá? Então, é aqui que está o lugar do direito. Né? Eu não entendo que o direito deva resolver tudo, eu entendo que um realinhamento de várias coisas seja mais plausível de dar certo, mas, por enquanto, o direito é uma das possibilidades para resolver vários dos problemas, tá? Então, por isso que eu trouxe esse quadro e por isso que eu falei do contrato natural, tá? E a partir do direito, a gente vincula lá no artigo 225, inciso 6º, do parágrafo 1º, né, do artigo 225, o princípio da participação, né, ao comando constitucional que diz que o Estado é obrigado, né, a garantir a educação ambiental. Tá? Não é prerrogativa do Estado, é obrigação, né? Cabe ao Estado, está escrito lá no artigo, no parágrafo 1º, incumbe ao Estado, o Estado deve, então, né? Ele deve implementar a educação ambiental, né? Daí nós passamos para o âmbito interno, né? Para entendermos um pouquinho do princípio da participação comunitária, né? Ele está ancorado basicamente no caput do artigo 225, né? Na medida em que o caput do artigo 225 condiciona a fruição de um direito transindividual, meta-individual, difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as pessoas, condiciona a um dever, né, da coletividade, né, em colaborar com o Estado e para a preservação, né, da qualidade do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. A gente trata isso como um poder-dever. Ao mesmo tempo que você tem um poder, você tem um direito, você tem um dever. É com base nesse dever, né, esse dever que dá sustentáculo ao princípio da participação no âmbito interno, tá? A partir daí, a gente pode entender que a sociedade, essa incumbência, esse dever, ela pode ser vista por dois pontos de vista distintos, tá? Um negativo e outro positivo.
tá? O negativo impõe a adoção de comportamentos individuais, de não praticar atos que possam ser ofensivos ao meio ambiente e seus componentes, né? Ou seja, a ideia de que você deve escovar os dentes com a torneira fechada, né? Só que se você ficar nisso, não vamos chegar em lugar nenhum, pelo amor de Deus, né? Então, por quê? Porque junto com esse é um componente positivo, né? Que impõe a adoção de comportamentos coletivos consistentes numa tomada de atitude que não se resuma apenas à esfera individual, tendentes à proteção ambiental. Aqui que entra a participação dentro do sistema jurídico brasileiro, né? Ela é um elemento positivo, tá? Ah, da decorrente da incumbência nossa, enquanto sociedade, de atuarmos na defesa do meio ambiente em colaboração com o Estado, tá? Dessa forma, a sociedade, como titular do direito ao meio ambiente equilibrado, dispõe de alguns mecanismos de participação direta na proteção da qualidade de vida e na preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, né? Essa participação, a partir desses mecanismos, pode se dar no processo de criação do direito, e do direito ambiental também, na formulação e na execução de políticas ambientais, está muito afeto ao programa, né, da UTF-PR, essas duas, né? Também pode ocorrer por intermédio do Poder Judiciário e do Ministério Público, tá? Então, aqui alguns exemplos de medidas no âmbito do legislativo, tais como plebiscito, referendo, a iniciativa popular. No âmbito administrativo, direito à informação, direito de petição, audiências públicas, né? E vai por aí afora. No âmbito do judiciário, ação popular e ação civil pública. São formas de participar. Notem que aquela decisão do CONAMA de revogar as resoluções 302 e 303, né, ela foi suspensa em uma liminar dada em uma ação popular, né? Alguém que se importou entrou com uma ação popular, né? Tudo bem que agora o Tribunal Regional cassou, né? Mas é só mais a título de exemplo, é, é, é bem interessante. Vou dar um exemplo exitoso, tá? Em 2002, a, 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 a ONG, a ONG, a Organização Não Governamental SOS Mata Atlântica, ingressou com uma ação civil pública, tá? Solicitando à Justiça Federal de Florianópolis, ao juiz federal, que era o Zenildo Bonan, não é mais juiz hoje, né? Solicitando a Zenildo Bonan, né, que era o juiz na época, que proibisse o corte das araucárias em Santa Catarina, em todo o território catarinense, porque as araucárias estavam listadas, tá? Integravam, a araucária integrava a lista vermelha de espécies que estavam em extinção já na época, e o IBAMA continuava, na época era o IBAMA, né, continuava autorizando o corte da araucária em Santa Catarina. O Zenildo, com base no princípio da precaução, né, entre outros, proibiu em uma ação civil pública. Um ano depois, praticamente, o CONAMA, em uma reunião que fez em Joinville, acabou transformando aquela decisão do juiz federal de Florianópolis em uma resolução que proibia, né, e continua. Então, notem bem, uma ação civil pública, um instrumento judicial posto a serviço, tá, das associações sem fins lucrativos, ou, né, que a gente também chama de ONG, né, que protege o meio ambiente também, do Ministério Público, né, para defender interesses transindividuais, né. E, nesse momento, está tramitando no CNJ uma proposta de projeto de lei que vai ser levado ao Congresso Nacional, de alterar todo a sistemática das ações coletivas,
no sentido de tornar mais complicado, mais difícil esse acesso. Então, é algo muito perigoso, tá, também, né? A consolidação do princípio depende de dois elementos, né? Um deles eu já falei, que é a informação, e o outro é a educação, né? O direito à participação pressupõe o direito de informação, existindo uma ligação direta entre ambos, né? E o cidadão com acesso à informação tem melhores condições de atuar na sociedade, de articular mais eficazmente desejos e ideias, e de se tornar parte ativa nas decisões que lhes interessam diretamente, desde que seja educado para isso, tá? Daí entra a questão da educação ambiental, tá? Segundo o parágrafo 1º, inciso 5º do artigo 225, o Estado deve promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente em todos os níveis de ensino, tá? Não só o ensino formal, mas também informal. E a Lei 9.795, ela é regulamentada pelo Decreto 4.281, institui a Política Nacional de Educação Ambiental, né? Que é, né? Que se constitui a educação ambiental em processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à saúde e qualidade de vida e a sua sustentabilidade, né? A educação ambiental é um componente essencial e permanente, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal, é uma das grandes apostas para a construção de uma cultura de engajamento cívico contínuo. Todavia, eu acho que ela precisa se ressignificar no sentido de conferir isonomia e isegoria ao meio ambiente em processo de tomada de decisão, tá? E o papel do pesquisador, tá? Depois a gente vai falando, tá? Eu não sei qual é o papel do pesquisador direito nisso tudo, né? Porque eu também sou pesquisador, né? Por enquanto eu queria ficar por aqui. Se me estender demais, eu peço desculpas, tá? E já passo a palavra para a Andressa. Tá bom, Andressa? Professor, nós agradecemos, então, em nome, né, dos bolsistas, em nome do PBGDR e os integrantes aqui desse encontro, a todos que estão ouvindo. Tenho certeza que suas palavras vão surtir reflexões, né, acerca do tema, dos direitos e dos deveres, dessa educação ambiental que é tão importante, né, nos nossos dias de hoje. Na sequência, nós passamos a palavra para a professora doutora Maria Aparecida, também é doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Seja bem-vinda e deixo com a senhora, então, daqui para frente, a sequência do nosso encontro. Então, boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar novamente e oficialmente o professor Reginaldo, coordenador do nosso PPGD, nosso colega e amigo, a professora Renata, prazer em conhecê-la, a Andressa, que nos oportunizou esse momento, aos nossos estudantes do PPGD, da UniChapecó, bem como ao Augusto Faber Flores, que é o filho da Carla e do Adriano, né, Augusto? Meus amigos conterrâneos lá de Palmitos, que prazer em conhecê-lo. Bacana, dá um abraço nos teus pais por mim, são muito queridos, tenho muitas lembranças deles. E agradecer a oportunidade de estar aqui e conversar com vocês sobre um tema que venho pesquisando, que é uma proposta de educação intercultural focada na ecopedagogia e também vinculada à filosofia do bem viver ou à cultura do bem viver. Eu vou, então, pedir permissão para fazer uma apresentação, vamos ver se vai dar certo. Estão vendo?
Tudo certo? Tá. Vamos lá, então. Sim. A minha fala com vocês, ela perpassa pelo movimento da América Latina, né? E de que maneira nós podemos pensar em construir uma proposta que ressignifica o processo educativo a partir da ecopedagogia e da cultura do bem viver. Estamos trabalhando com projetos de pesquisa e esse trabalho vem sendo desenvolvido já há 3 anos na Escola Tancredo de Almeida Neves, em Chapecó, em que nós formulamos uma prática efetiva de orientação e educação para os direitos e deveres, por meio de um projeto de extensão comunitária jurídica que nós trabalhamos junto ao PPGD e também ao curso de graduação em Direito, mas o objetivo principal é a mudança de cultura e a mudança de consciência, tanto dos estudantes quanto dos principais atores que trocam experiências dentro da escola, que são os estudantes e os professores. E essa pesquisa, ela perpassa também pela realidade brasileira e América Latina, que vem enfrentando ao longo dos anos, né, um processo de educação construído com base no ensino tradicional, domesticador, dogmatizador, tecnicista, formalista, né, e que visa um processo vertical de formação, desde o ensino fundamental até a educação superior. E pensando na necessidade de transformarmos a educação. E transformarmos a educação neste novo século XXI é, sem dúvida, um dos maiores desafios que nós temos. Aliás, eu sou uma pesquisadora de Paulo Freire também, e na minha tese de doutorado eu trabalhei um capítulo específico numa proposta educativa fundada na filosofia do bem viver, em Antônio Carlos Volkmer, no pluralismo jurídico comunitário participativo, em Henrique Dussel, na filosofia da libertação, e em Paulo Freire, na pedagogia da autonomia, na pedagogia libertadora. E é por isso que muitas são as perguntas, né, que nos tocam e que nos fazem refletir sobre esses tempos que nós vivemos. Será que realmente estamos satisfeitos com os processos educativos que nós realizamos? Né? Esses processos que nós desenvolvemos, eles, retomando um pouco até o que o professor Reginaldo falou, né, essa promessa da modernidade, de uma vida plena, de uma vida feliz, em que as pessoas estão cada vez mais individualistas, cada vez mais conservadoras, deixando de lado a coletividade, pensando individualmente na sua vida, nas suas coisas, nas suas relações de consumo e assim por diante. A questão da sustentabilidade, como nós lidamos com a sustentabilidade e o que a educação tem a ver com tudo isso. Então, nesse sentido, a educação, ela precisa ser um pilar. E esse pilar é o pilar central de ressignificação para a projeção de uma outra sociedade. De uma sociedade sustentável, global, baseada nos respeitos à natureza, nos direitos humanos, na justiça econômica e na cultura da paz. E aí, ancorados em Alberto Acosta, no livro O Bem Viver e as possibilidades de imaginarmos outros mundos, né, nós também pretendemos pensar numa outra educação. E essa outra educação, ela precisa ser crítica, intercultural, interdisciplinar, inclusiva, e ela ainda precisa ser organizada, gestada e assumida por todos nós que sonhamos com uma outra sociedade, com uma sociedade com menos coisas, com uma sociedade mais simples de viver, de pertencer. Aliás, na fala do professor Reginaldo, ele deixa bem claro que nós estamos indo para um sentimento de colapso, de que
Nós não temos mais alternativas se nós não cuidarmos do planeta, né? E a educação, ela vem ser um instrumento forte de construção de cidadãos para a organização de uma comunidade planetária, para uma cidadania planetária, que deve ser ressignificada com base na democracia, na pluralidade, na alteridade, na interdisciplinaridade e com humanidade, né? Nesta relação de empatia que devemos desenvolver em relação uns aos outros, nessa relação de alteridade que devemos ressignificar no cotidiano. E para alcançar esse objetivo, nós precisamos ter uma educação voltada para o meio ambiente, a partir de uma cultura, de uma filosofia também fundada ou fundamentada no bem viver, que ela coloca como imperativo a responsabilização que nós temos uns para com os outros, com a grande comunidade da vida, com o planeta, com as futuras gerações, para pensarmos outros elementos fundamentais para a construção de uma outra civilização possível. Porque também muitos teóricos vêm desenvolvendo pesquisas e ciência no sentido de dizer que estamos também vivendo um ciclo de esgotamento desse sistema capitalista e que é o momento de pensarmos outras alternativas. E para nós que estamos estudando, e há algum tempo viemos estudando as constituições da Bolívia e do Equador, ressoa, né, a realidade que aqueles povos originários construíram numa proposta que é inspiradora para uma nova civilização. E ela vem focada no equilíbrio e na centralidade da vida. E propõe que o ideal do bem viver, que é o Summa Causai ou Summa Camanã, não é o nosso viver melhor, não é a nossa qualidade de vida, que para ser realizada, muitos têm que viver pior e ter uma má qualidade de vida. O bem viver proposto pelos povos andinos visa uma outra ética, a ética da suficiência, para todos da comunidade, para todos e todas. Vive ou propõe vivermos uma ética numa sociedade em que caibam todos e todas, e que esta sociedade não seja apenas individual, mas que sim, ela seja coletiva. E esta proposta da cultura do bem viver pressupõe uma visão holística e integradora do ser humano inserido na grande comunidade terrenal, que inclui, além de nós humanos, o ar, a água, os solos, as montanhas, as árvores e os animais, o sol, a lua e as estrelas, buscando um caminho de equilíbrio e de estar em profunda comunhão com a Pátia, que é a energia universal, que é a nossa ancestralidade, que é a nossa espiritualidade, que se concentra na Pachamama, que é a nossa casa comum, que é o nosso planeta Terra. E isso tudo é dividido com as energias de todo o universo e com Deus, né? Essa tradução é de Leonardo Boff, naquele livro em que ele fala a sustentabilidade, o que é e o que não é. Então, essa possibilidade de construir um outro projeto de educação, ela surge, né, dos Andes, que sopram os ventos de transformação e de possibilidades de construção de uma outra realidade planetária. E algumas respostas, né, que nós estamos buscando, elas giram em torno de uma outra educação que vai estar centrada na educação para o bem viver. E essa educação para o bem viver, ela vai propor uma educação que vise mudar a realidade social, que vise mudar o mundo a partir da educação. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter uma grande mudança cultural.
e uma grande virada paradigmática. Alguns dizem que estamos nesse momento de virada paradigmática e que a pandemia vem nos dizer isso, que a pandemia é resultado desse processo de degradação que o homem vem fazendo com o planeta e que não vem se dando conta de que todas essas transformações, elas são realizadas por culpa, principalmente das nossas atitudes desenvolvimentistas, que visam só o progresso, que visam só o lucro, e que está justamente aí a necessidade de nós rompermos com esse sistema, né? E de rompermos com esse sistema educacional, com esse sistema de justiça, com esse sistema de organização social, que visa apenas projetar cada vez mais, no âmbito das relações de consumo, a nossa postura de degradação efetiva do planeta. E a proposta da cultura do bem viver, ela também se ancora em aprender com as utopias, né? E a partir das lutas firmadas pelos zapatistas. Os zapatistas diziam que, para acabar com a má distribuição dos graus de estudos, nós precisamos lutar para ensinar uma história verdadeira aos nossos povos, ao país e ao mundo. E uma educação que também nos ensine o coletivismo, a unidade, a disciplina, o companheirismo, uma educação que nos ensine o justo para praticar a justiça, uma educação que se respeite a igualdade de direitos entre homens e mulheres e também a defendê-los com dignidade, uma educação em que se ame o trabalho, em que se ame a vida, em que se ame também a vida da nossa mãe natureza, da nossa Pachamama, porque nós somos parte integrantes deste planeta, como seres vivos integrantes deste planeta, e não somos os devastadores desse planeta, né? Não somos aqueles que estão no centro deste planeta e que representamos o antropoceno, como o professor Reginaldo falava, que existem outros seres que têm vida e que a nossa consciência precisa mudar para esta realidade. E a Constituição do Equador, que é de 2009, que nasce dos movimentos sociais, dos povos originários, das lutas contra as políticas neoliberais, ela vem nos dizer que a educação é um direito das pessoas ao longo da vida e um dever inevitável e inexcusável do Estado. É uma área prioritária das políticas públicas e investimentos do Estado, garantia de igualdade e inclusão social e essencial para a boa condição de vida. As pessoas, as famílias e a sociedade têm o direito e a responsabilidade de participar no processo educativo. Já o artigo 27 vai dizer que a educação se centrará no ser humano e garantirá um desenvolvimento integral no âmbito dos direitos humanos, ao meio ambiente sustentável, à democracia, que será participativa, intercultural, democrática, inclusiva e diversa. Estimulará o senso crítico, a arte, a cultura física, a iniciativa individual e da comunidade. Já a Constituição boliviana, ela vai dizer que a educação é função suprema e primeira do Estado. É unitária, pública, universal, democrática, participativa, descolonizadora e de qualidade. Define todo o sistema educativo como intracultural, intercultural e plurilingüe de todo o sistema educativo. Portanto, pensar a educação como um projeto político-social que rompe as múltiplas formas de dominação e amplia os princípios e práticas da dignidade humana, da liberdade, da justiça social, foi a grande proposta de Paulo Freire, e na esperança de usá-la como instrumento de libertação. No entanto, a educação que todos nós estamos presenciando, desde os nossos primeiros anos escolares, é esta educação
dogmatizadora, esta educação opressora, esta educação que nos limita o pensamento crítico, a formação crítica. E esta educação não nos transforma, muito embora Paulo Freire dizia que a educação sozinha não transforma a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda. A educação transforma as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Mas para isso, nós precisamos nos sentir como sujeitos históricos, como construtores desse processo histórico de libertação humana. Não basta a Constituição prever, no artigo 225, que nós temos que promover a educação ambiental se nós não temos a consciência da importância da conscientização ambiental, da cultura para uma educação que cuide do meio ambiente, que preserve o meio ambiente. Não temos na escola a possibilidade da construção do processo educativo de uma forma horizontal, que crie condições para que todos possam se desenvolver a partir das suas culturas, a partir dos seus valores, a partir da sua identidade. Hoje, o processo de educação tem um modelo. E esse modelo se baseia muito no sistema fordista, no sistema tecnicista. Estamos querendo mudar, mas a duras penas, né? E para que isso ocorra, esse ser social e histórico que somos nós, e que somos responsáveis, inclusive, pela construção dos direitos humanos, e lá na Carta dos Direitos Humanos de 1948, no artigo 26, vai dizer que todos nós temos direito a uma educação de qualidade. A nossa Constituição Federal vai reforçar que todos temos o direito a uma educação de qualidade, e também, como citado pelo professor Reginaldo, artigo 25, o direito a uma educação ambiental, mas não temos consciência disso. Não temos consciência dos mínimos princípios que regem, por exemplo, isso nós percebemos no dia a dia na escola. A Andressa acompanhou enquanto estava no programa de mestrado em Direito lá conosco. O primeiro dia que nós fomos para a escola, o professor disse, mas o que o direito vem fazer aqui? O que o direito, nós não entendemos por que o direito possa, ou como o direito possa estar nos auxiliando no processo de construção da democracia, no processo de construção da educação, nem mesmo no processo da educação ambiental. E aos poucos nós fomos percebendo a fragilidade dos conceitos e nós fomos percebendo também a fragilidade da compreensão e da concepção dos diversos atores da escola em relação à educação ambiental. E nos leva cada vez mais à constatação de que precisamos sim exercer a nossa condição de partícipes da construção da história, como seres comunicantes, transformadores, criativos, criadores, realizadores de sonhos, capazes, muitas vezes, de ter raiva, e eu acho que esse momento, especialmente para nós, no contexto latino-americano e no Brasil, temos sentido muita raiva diante e à frente de tantos retrocessos pelos quais estamos passando, mas também não podemos nos assumir como sujeitos estagnados, né? Porque dessa forma nós vamos estar nos reconhecendo também como objetos. É momento de nós nos conscientizarmos da nossa força e da importância e da responsabilidade do nosso papel para a construção deste outro mundo, desta outra sociedade, porque é necessária e é fundamental que a transformação de toda a estrutura, desde suas raízes, né, tornem-se possíveis para que nós possamos viver com dignidade e numa convivência intercultural, em que as pessoas aprendam a partir das suas culturas, dos seus valores, mas aprendam especialmente a cuidar da nossa casa comum. Na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco vai falar isso, que todos temos uma responsabilidade com o nosso planeta, e o Papa Francisco também vai elencar quais são todos os princípios que nós, como sujeitos integrantes desta comunidade terrenal,
né, que é o planeta Terra, devemos cuidar do nosso planeta. Então, nesse sentido, nós também propomos a analisar as possibilidades de reinvenção de todo o projeto educativo para uma autêntica formação. Como esta formação vai se dar? Segundo Delors, nos pressupostos básicos da Unesco, essa proposta ela se funda em aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. Do contrário, nós não vamos conseguir dar esse salto no âmbito da compreensão do nosso propósito, do nosso papel nesta sociedade. Vai ficar sempre sob responsabilidade do nosso político, do nosso promotor, do nosso delegado, do nosso prefeito, como o professor Reginaldo falou no início, do Poder Judiciário que vai decidir. Nós precisamos cada vez mais criar as condições para que os nossos estudantes, desde o ensino básico, desde o ensino fundamental, tenham a consciência de que a vida planetária é parte da nossa vida e nós somos seres que integram este planeta, não somos os únicos e precisamos, de forma urgente, aprender a educação ambiental como um mecanismo fundamental para a vida no planeta. Então, reinventar a educação, e no caso especificamente aqui, se formos falar, reinventar a educação também para a educação ambiental, significa construir pontes, articular desejos, ideias, buscar iniciativas, buscar projetos, desenvolver projetos, atuar de forma participativa em redes com outros terceirfios, uma vez que é preciso mais do que discurso, porque o dogmatismo e suas teorias precisam gerar novas práticas e novas ações para o bem viver. E talvez resida aí um dos papéis do pesquisador. Nós, como pesquisadores, precisamos fazer refletir nos nossos estudantes, na academia, pela ciência, as possibilidades que temos de reinventar esta sociedade e esse planeta e de reinventar a educação que contempla ainda reconhecer em cada pessoa um sujeito de direitos e deveres, um cidadão que participa da vida em sociedade e que tem como grande desafio tornar-se ainda maior no cenário brasileiro, que é marcado pela negação, pela homogeneização, pelo silenciamento, pela marginalização, pela violência e pela falta de educação ambiental que visa preservar a lógica de um planeta saudável, de um planeta que esteja em condições de nos manter, mas especialmente de manter as próximas e futuras gerações. Na nossa concepção, educar é libertar. Libertar é dar as condições para que a educação realmente seja o propósito de vida dos latino-americanos, dos brasileiros e brasileiras, para que possamos, de forma efetiva, criar outras condições no planeta Terra para que a nossa casa comum seja um lugar em que os comuns possam interagir e se encontrar, e que nós fazemos parte desta grande comunidade terrenal, que é o planeta Terra, e no qual todos nós somos responsáveis por sua sobrevivência. Minha participação fica por aqui e fico aberta aos questionamentos posteriormente. Muito obrigada, professora Maria Aparecida, juntamente com o professor Reginaldo, suas palavras, tenho certeza que trarão grandes reflexões a nós, né, estudantes, a nós pesquisadores e a todos os participantes. Nos trouxe autores que estudamos, que respeitamos, como Paulo Freire, conceitos como bem viver também, que entendemos e acreditamos, então estamos muito felizes com a sua fala. Muito obrigada. Passamos nesse momento, então, na sequência, a palavra para nossa mestranda, a Renata Puganza, que vai trazer algumas considerações, né, e algum complemento a esse nosso encontro.
Abre o microfone, Renata, por favor. Ok. Desculpa. Eu estou com a conexão bem ruim, mas por isso que eu estava ali em off, mas conseguindo absorver. Foi uma honra poder ouvir a professora doutora Maria Aparecida, o professor doutor Reginaldo, porque eles muito vêm de encontro àquilo que eu acredito da educação ambiental no ensino base. Eu sou professora da rede municipal há 12 anos, formalmente, há 17 anos eu atuo com os pequenos, né, primeiro ao 5º ano, e eu acredito que para nós termos um resultado que tanto nós almejamos e os professores colocaram, nós precisamos, sim, ter esse olhar diferenciado, ter esse olhar com carinho para a educação ambiental e para esses temas que são tão caros e tão importantes, proporcionando uma reflexão permanente, problematizando, para depois, sim, poder ver um resultado desde os pequenininhos, né? Muitas vezes, como a educação ambiental, eu não trouxe, eu tinha preparado ali os slides com toda a legislação, o nosso tempo, ele está meio apertadinho, então, em acordo ali com o pessoal, eu vou trazer mais a fala da prática dentro da instituição escolar, que eu acho que isso vai contribuir um pouquinho com o que nós estamos falando a respeito. A educação ambiental, hoje, como ela está na demanda dos projetos políticos pedagógicos das escolas que eu trabalho, ela vem trazendo uma perspectiva histórico-crítica da educação, da pedagogia, dentro de uma corrente crítica com esse olhar. Mas quando a gente vai ao encontro desse tema transversal, com toda a estrutura que nós temos da educação básica, muitas vezes ainda encontra-se, se concentra, muitos projetos isolados, né? Projetos com temáticas isoladas, trabalhando conceitos sobre lixo, reciclável, sobre datas comemorativas, né, durante o ano. Então, lembra-se que tem lá um projeto de educação ambiental e ele se trabalha com, muitas vezes, né, não vou generalizar, dentro de disciplinas isoladas, como ciência e geografia, então vai pertencer a esse professor vai dar conta desse tema transversal durante todo o ano, e a gente percebe que dentro de uma visão, de uma educação ambiental, que vai permitir uma escolha diferenciada, consciente, né? Pensando numa justiça social, que nem a professora Maria Aparecida colocou, formando cidadãos que vão ter um olhar diferente para o outro e vão conseguir também se enxergar nessa natureza, né? Não apenas como dominador, não apenas como uma educação tradicional, tecnicista, como a professora trouxe também, aonde você acaba fazendo uma transferência comportamental, você acaba induzindo uma transferência, esperando que isso possa se projetar em futuras gerações, ela não cabe mais dentro da educação que nós queremos, a educação que nós almejamos, uma educação libertadora, uma educação para frente, uma educação que consiga resultados diferentes do que nós tivemos até aqui. Porque esse tipo de ação dentro das instituições escolares, se ele fosse, posso até ser até audaciosa colocar dessa forma, mas ele já teria produzido uma mudança, talvez hoje não se teria mais uma crise ambiental, talvez hoje a gente já enxergaríamos a natureza como integrada, hoje a gente já olharia para o outro ser humano dentro de uma condição social diferente da nossa, com um olhar de carinho, com um olhar de respeito, com um outro tipo de atitude. Então, eu acho que esse é o momento, sim, de nós, como pesquisadores, olharmos para a educação numa totalidade, do ensino superior até a educação infantil, e o meu projeto de mestrado, ele vem buscando esse olhar da educação crítica, né, um olhar que proporcione uma educação reflexiva, uma educação que vai além da caixinha, onde a educação ambiental tem que ser trabalhada dessa forma, como complementando um currículo, mas que ela possa ser integrada e trazendo resultados, talvez hoje semeando uma sementinha lá na educação infantil no fundamental, mas que isso venha a florescer, né? Então, nós vamos trabalhar sobre a visão da educação ambiental crítica com os professores da rede municipal de 4 escolas, trazendo possibilidade de trabalho ambiental nos parques urbanos próximos a essa escola, olhando para esses parques urbanos como um lugar de contradição,
ambiental, né? Porque eu olho para um parque e muito ele fala por si só, a gente observar sobre a ausência, a presença, sobre a manutenção, sobre a utilização, sobre o sentimento de pertencimento desses locais que estão próximos à comunidade, assim como a escola, que são instituições, podem ser um meio desse trabalho também dentro da visão crítica. Então, assim, eu estava olhando ali sobre a indagação de como um pesquisador ele pode trazer, eu acho que nós professores, nós pesquisadores, podemos sim possibilitar essa reflexão desde os pequenininhos, para que a gente possa colher, acho que, os frutos de uma futura geração que olhe para o meio ambiente de forma diferenciada, que tenha, assim, essa noção de igualdade social, cultural, da importância de todo esse processo que os professores também explanaram para nós essa noite, né? E a gente tem aí agora a transição da BNCC, e se a gente vai olhar para a BNCC, e agora no meu trabalho eu estou me aprofundando a respeito, e a gente vê que ainda tem muito do conceito de direcionar a educação ambiental, por mais que se fale dentro de uma multidisciplinaridade, de uma interdisciplinaridade, de trabalhar em conjunto, todos os professores, com a comunidade, fora dos muros da escola, dentro dos muros da escola, poder enxergar essa natureza, esse ambiente como um todo, a gente ainda vê que temos um percurso aí, estamos engatinhando nesse processo, e que se cada um fizer um pouquinho, nós vamos conseguir, talvez, colher aí alegrias muito maiores em relação ao meio que nós estamos inseridos, né? Toda essa questão de desenvolvimento e essa questão de não olhar mais como está o modelo de produção que nós temos e o modelo de desenvolvimento, ele não cabe mais no meio que nós estamos inseridos. Então, eu vou deixar também aberto para perguntas. Nós, hoje, na escola, estamos tentando fazer esse caminhar, esse refletir com os professores, e queremos colher lá na frente bons frutos para poder relatar o quanto isso tem dado certo, né, indo além de projetos isolados e paralelos dentro dessa temática da educação ambiental na escola. Muito obrigado pelo convite, agradeço, né, e fico aberto também a pergunta a todos. Boa noite a todos. Eu cheguei na câmera, peraí. Então, a gente pode começar com algumas perguntas. Foi enviado, acho que um formulário, e teve algumas perguntas, então, aos professores. Só um momento. Maria, fica adiantada. Desculpa. Então, a primeira pergunta é: como a educação pode salvar nosso meio ambiente? Guacida. Não está direcionada a pergunta, prof. Fica à vontade de quem responder. Na verdade, acho que salvar o meio ambiente, tá? Depende de um concerto, né? Um consenso entre vários campos. Assim, se a gente talvez pegasse Bourdieu para entender questão ambiental a partir do conceito de campo, ficaria mais fácil, né? Eu acho que eu acho que há uma, né? Bom, acho melhor centrar na próxima eleição dos Estados Unidos, que fica mais fácil da gente entender, né? Se você pegar o livro da Nancy Fraser, um artigo da Nancy Fraser sobre a eleição do Trump, né? E o livro da Wendy Brown, né? Sobre neoliberalismo, né? E você ler com atenção esse livro e depois você conseguir, talvez no YouTube você vai conseguir assistir ao último debate, o debate vergonhoso, né,
que eles fizeram, os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, o Trump diz uma frase que faz muito sentido, assim, né, para o eleitor dele. Ele diz, olha, eu trouxe a indústria para os Estados Unidos, novamente, né, eu reordenei, né, a, a, a lógica econômica dentro dos Estados Unidos. E, acima de tudo, eu fiz os Estados Unidos agir a favor dos norte-americanos. Então, quando o líder da maior potência econômica do mundo diz isso, né, haja educação para dar jeito, sabe? Não, porque a pegada é um pouco mais embaixo, né? A pegada é mais geopolítica, a pegada é mais econômica, né? E me assusta quando um líder de um país do tamanho dos Estados Unidos diz isso, assim, que acima de tudo é o nosso país. Então você vê que não há um consenso, né? Ou seja, daí se você pega o último artigo, um dos últimos artigos do Latour, né, onde ele defende a existência de 7 planetas, ou 4, 5, ou 6 planetas diferentes, brigando com ideias diferentes dentro do mesmo planeta, Terra, né, haja educação. Eu acho que educação, né, é uma possibilidade, tá? Eu acho que é um mecanismo que possibilita sistemas de governança um pouco mais adequados do que nós temos hoje, tá? E principalmente eu acho que a educação, né, ela vai dar a base, né, para a participação, né? Desde que você consiga, né, articular locais, né, espaços, né, de participação no cenário global, tá? Porque eu acho que se a gente salvar o mundo, a Terra hoje, ou a reversão da crise ambiental, digamos assim, né? Ela passa por isso também, por espaços que ultrapassam as fronteiras do país, onde o meio ambiente possa falar e possa ser ouvido através das pessoas, né? Então, mas esse é o papel, continua sendo o papel da educação. Agora, se vai dar certo ou não vai, eu acho que a gente tem que jogar a questão do peso da sociedade, se a gente fosse pensar assim, né? E confrontá-lo com os outros interesses, agentes e sujeitos que se degladiam hoje aí nesse campo, né? Nesse campo global, tá? Obrigada, professor. Eu vou direcionar, então, a pergunta para a Cris, tá? Que ela vai te fazer, ela colocou aqui no chat, tá bom? E daí ela vai fazer essa pergunta a vocês. Obrigada. Boa noite a todos. Adorei as palestras, né? A professora Maria Aparecida, o professor Reginaldo e a professora Renata. Estão todos me ouvindo? Na verdade, eu trago um pouco também dessa preocupação na resposta de como que nós estamos, as próximas orientações, não é, para as questões ambientais, né, tanto nos discursos aí, né, de possíveis presidenciáveis. Eu queria, eu trabalho, né, sou doutora em extensão rural, mas o meu tema sempre foi a sustentabilidade, de acordo, né, com a legislação ambiental, as áreas de APPs para os agricultores familiares, e como que a gente se relaciona, não é, com as áreas de APPs. E eu gostaria de ver como que os professores estão visualizando, né, a questão que os poucos avanços, né, que nós tivemos aí sobre a sustentabilidade, de como alcançarmos, seja através de políticas públicas ou a própria legislação, a educação ambiental, mas nos últimos meses, principalmente aqui no Brasil, nós temos visto algumas ações de retrocesso, né, tanto ambiental quanto social.
e principalmente no que se refere à própria sustentabilidade. E se a gente for pensar, não é, na Agenda 2030, que está logo aí, já está, né, nós estamos muito aquém do que está previsto na agenda. Então, eu queria ver como que vocês, qual que é a reflexão que vocês têm, não é, sobre esse panorama que nós temos vivido, né, que eu acho que um pouco o professor Reginaldo já comentou, de como que vai ser uma educação ambiental, como mudança de paradigma, de pensamento, né, como que vocês veem, né, esse panorama que nós temos vivido, principalmente no Brasil, né? Eu queria mais trazer essa discussão, né, do como que vocês veem, vislumbram se nós temos aí uma luz no final do túnel ou como que a gente trabalha. Seria isso. Obrigada, gente. Para quem? Para Cida, para mim, para Para os Renata? três, para os Ah, três. tá. Cida, quer começar, Cida? Bom, professora Cris, assim, a Agenda 2030, ela é um documento pouco conhecido para a grande maioria dos brasileiros. Eu venho trabalhando no segundo período de Direito com projetos de pesquisa, ação e de interlocução na sociedade sobre a Agenda 2030, e segundo período é primeiro ano do curso de Direito, os alunos não conhecem a Agenda 2030. E aí, as famílias dos alunos não conhecem, a sociedade como um todo não conhece. Isso significa dizer que nós não estamos preparados e conscientes o suficiente para enfrentar os desafios desse novo século. De que na escola nós temos dificuldades de instruir sobre esses temas. Justamente porque o nosso ensino é esse ensino tecnicista, dogmatizado, é esse ensino que não perpassa pelos problemas da sociedade, é esse ensino que não discute as relações humanas, as relações com o planeta e o nosso propósito dentro desta sociedade, deste planeta. Então, quando eu trago que nós precisamos trabalhar os 4 pilares da educação em Delors, é porque nós precisamos dar um outro sentido aos processos educativos. Justamente também porque na proposta da educação para o bem viver, entre os princípios do bem viver, estão aprender a viver juntos, aprender a trabalhar juntos, aprender a respeitar uns aos outros. Nesse modelo vertical, como eu comentava antes, não cabe os processos críticos e de apropriação do contexto social. Então, a nossa educação ainda é aquela educação pronta, acabada, é aquela educação que não reflete o nosso propósito dentro dessa sociedade. Então, me parece que é urgente nós trabalharmos, e eu tenho me atido ao trabalho na Agenda 2030, não que ela vá mudar toda a realidade, né? Nós temos consciência das falhas que a agenda tem, mas ela ainda é um mecanismo importantíssimo para nós desencadearmos ações dentro das escolas, dentro da universidade, para nós conscientizarmos as pessoas da fragilidade do planeta, de como nós estamos enfrentando as questões climáticas, as questões ambientais, do que decorre tudo isso, né? Porque nós que estamos estudando e nos apropriando dos efeitos, né, desse momento e da crise ecológica, da crise política, da crise jurídica, da crise social, da crise climática e todas as crises, da crise da pandemia, né? Todos nós estamos conscientes de que isso é resultado da nossa própria ação que fragiliza o planeta como um todo. Mas aí, claro, vem todo o outro lado, né, político. O Reginaldo coloca muito bem quando ele diz assim que
parece que nós ficamos manetados, né? Porque, afinal de contas, as nossas utopias, elas acabam nos vencendo se nós não tivermos coragem o suficiente para acreditar que no movimento social, que na participação social, que no processo de engajamento da sociedade civil organizada, nós vamos fazer alguma coisa, porque nós retraímos, né? Sim. E nós, parece que a gente não consegue avançar. Então, assim, nós não temos as respostas prontas, nós temos mais perguntas que respostas, né? Mas me parece, assim, que trabalharmos com mudanças nas matrizes curriculares, desde o ensino fundamental, educação infantil, mostrar uma outra cultura ecopedagógica da educação para a terra, muda o sentido da formação que nós estamos fazendo até aqui. E talvez esse seja um caminho, a ecopedagogia talvez seja um caminho. Não, eu acredito, sim, que as grandes mudanças, né, têm que se iniciarem pedagogicamente bem no início lá. E realmente, professora, essa questão, e que infelizmente, né, quando a gente vai tratar a questão da própria sustentabilidade no seu eixo, né, dos formadores sociais, ambientais e econômicos, você tem um desconhecimento incrível por N partes. Então, eu estive em viagem, eu achava que o Brasil, né, ciência ecológica zero, e eu viajei para o Peru, eu me quebrei as pernas lá, deles, né, mascarem, jogarem lixo no chão, tipo, para onde que vai esse lixo? Não, as praias, né, tive contato com algumas praias não turísticas, que isso também, né, a gente... mas era terrível, né, não ter o senso nenhum, né, dessa questão da própria poluição ambiental que nós fazemos, e isso é o mínimo, né, também. Então, eu não sei se eu me choco ou eu fico muito triste em saber, não é, que uma coisa tão batida, que já vem aí desde, né, década de 50, 60, se falando dessa crise ambiental e social, e até agora, né, a maioria, a parcela da população, que é uma grande maioria, não se atém, né? E até agora, eu acho que foi o Edilson, né, que colocou ali do Trump, é sempre também uma questão ambiental vinculada ao mercado, né? Eu fico assim, me dá uma certa angústia, né? Sempre a questão ambiental vinculada ao mercado, né? A questão econômica sempre por trás. Espero, né, que aos poucos possamos construir, né, uma sociedade muito mais com viés, né? Obrigada, professora. Alguns colegas querem complementar, tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, tá aberto, tá bom? Eu quero falar dessa questão, se a Renata não for falar. Então posso falar, né? Cris, né? Isso. Eu acho que é claro, a educação é um caminho, né? Mas existe também quando eu faço a pergunta, né, o que cabe, né, aos pesquisadores fazer, porque esses dias a gente promoveu um debate com um professor de História de Direito, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, que estava lançando um livro bem legal sobre metodologia de pesquisa no direito, e ele, como é historiador, ele disse que muitas vezes, assim, cabe ao pesquisador analisar, né, e nem sempre seria ideal numa pesquisa do direito sustentar a inconstitucionalidade de uma lei, né? Mas sim analisar como os
os tribunais então, estão entendendo aquela lei, né? Eu acho, assim, eu respeito muito o posicionamento dele, né? Mas entendo o porquê também, mas eu acho, assim, que o que cabe a nós também, né? Já que nós estamos num espaço mais apropriado de troca de ideias, de informações, né? Onde a gente consegue filtrar melhor as coisas, né? Como é um debate como esse de hoje à noite, né? A gente tentar entender também o que é possível fazer, né? Além daquilo que já vem sendo feito, tá? Então, nessa questão que você coloca, né, de constantes retrocessos ambientais, né? Que não são, infelizmente, exclusividade do governo Bolsonaro, né? A política do governo Temer também, ela não era, né, tão pró-meio ambiente, né? Pelo contrário. Né? E se nós pararmos um pouco para analisar algumas coisas, né? A Lei Complementar 140 de 2011, né? É claro que ela não foi votada, não foi obra da Dilma Rousseff, mas é de 2011, e o novo Código Florestal foi votado, né? Em 2012, né? Sim. Num cenário político um pouquinho diferente do que agora. Mas eu acho que ali, quando passou essas duas leis, né, o novo Código Florestal e a Lei Complementar, né, 140 de 2011, eu acho que aquilo ali era um prenúncio do que estava por vir, né? Então, o Código Ambiental ficou tramitando, né? A análise das inconstitucionalidades, das possíveis inconstitucionalidades do Código Florestal. Ficou tramitando de 2012 até ano passado no STF, né? Sim. Foi um esforço muito grande do Ministério Público Federal. Foram ajuizadas 4 ações civis públicas pelo Ministério Público Federal, né? 4, dividindo o código em temas para auxiliar o STF no julgamento. No final, o STF julgou tudo numa ação só, né? Tudo no bolo só. Né? O PSOL entrou com uma ação civil pública também, né? Ação civil pública, uma ação direta de inconstitucionalidade, e o glorioso PP, né? O Partido Progressista, né? Não poderia fazer nada diferente, né? Do que a sua natureza. Entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade da lei, né? Porque é da natureza do PP fazer isso, né? E a gente tem que vê-los como inimigos? Não, mas como pepistas, né? O pessoal do PP, né? Então, entrou com uma ação declaratória, elas foram julgadas pelo STF, e se você for fazer uma análise do julgamento do STF, o STF julgou inconstitucional uns 2, 3 dispositivos de um caminhão de dispositivos que estavam sendo questionados. Nos outros, ele declarou a constitucionalidade, dizendo que basicamente não configurava retrocesso ambiental, além do que, se configurasse, tinha que ser respeitado a vontade do legislador e avançar em algumas questões, né? E alguns ele julgou constitucional, condicionando, né, a constitucionalidade à aplicação de um critério de interpretação baseado na interpretação conforme, né? Conforme o texto da Constituição e sem redução de texto, por sinal. Não houve pouca redução de texto. Se eu não me engano, que houve redução de texto foi a questão da possibilidade de usar a APP para a construção de ginásios de esportes. Isso o STF não permitiu. E mais uma outra questão. Agora, no mais, o STF, né, que meses depois veio a julgar veio a julgar totalmente diversas outras questões, pautou-se pelo discurso do direito, né,
para entender que não era inconstitucional, tá? Não era Que é o que está inconstitucional. mais ou menos acontecendo com a questão dos mangues agora, não é? Foi da última semana, foi retirada, né, as resoluções do CONAMA, uma juíza, Sim. né, deu como não, parem, que isso é um absurdo, aí já caiu, né, em outro juiz e assim vai indo. E realmente... Sim, sim. O TRF acabou cassando a liminar, né? Isso. A pedido da Procuradoria da Advocacia da União, né? Mas, enfim, né? Então, veja bem, então não é um problema de agora, tá? Há um esvaziamento incremental da legislação ambiental, né? Um pouco desse esvaziamento se deu, infelizmente, né? Também no governo do PT, né? Não, realmente aquela de 2012, né, o Código Florestal, foi bem na época que eu estava fazendo a minha tese, daí quebrou, né, porque eu estava trabalhando com o Código de 65, mas você via que até então nenhuma aplicabilidade daquele código era lindo e maravilhoso na escrita, né? Mas você chegava nas propriedades rurais, era mínima. Isso que eu estava falando de agricultura familiar, que parte-se de um preceito que é muito mais vinculado à terra e à preservação e conservação dela. Não era nem os grandes latifundiários. Esses você não vê nenhuma árvore no meio do campo, né? E a grande realmente era de como, né, reserva legal, então, você ia verificar nas propriedades, não tinha, jamais. Né? Reserva legal era algo assim que... Mas daí, com isso tudo, tá? Quando assume o Bolsonaro, daí a coisa escancara de vez, assim. Daí nós entramos naquilo que a gente pode chamar em estado de coisas inconstitucionais aqui no Brasil, tá? Realmente, né? Porque daí agora sim é escancarado, né? Se antes não era, agora é escancarado a falta de vontade e a falta de vontade não, o compromisso do governo em acabar com alguns biomas que são extremamente importantes, não só para o Brasil. Daí eu vou cair num ponto que, né, você estava falando, falaram da Agenda 2030, eu acho que o Brasil não cumpre a meta dele, né, que ele assumiu no Acordo de Paris, assinou, né, assumiu no Acordo de Paris para 2025, de redução de emissão de gases de efeito estufa para 2025. Por quê? Porque ele não vai conseguir plantar a quantidade, né, de árvores que disse que iria plantar, né, para fazer a compensação, né, para diminuir o aquecimento global. Então, o problema não é nem mais para 2030, já é para 2025. A partir de toda essa questão climática, daí que eu queria chegar, né, a gente está trabalhando, a Janiara, que é uma orientada da professora Silvana Winkler, está trabalhando com um princípio novo, que apresenta, que me trouxe assim algumas questões que eu sou co-orientador dela, né? E esse princípio ele traz algumas coisas que me parecem bem promissoras, né? No âmbito de uma articulação, né? Tanto a nível global como a nível do Brasil, né? Que é o princípio da preocupação comum da humanidade, né? Ela retira esse princípio dos acordos climáticos que foram feitos desde a Convenção Quadro para as mudanças climáticas, que em 92, e foram sendo repetidas, reiteradas nos outros acordos climáticos até Paris, né? Esse princípio comum da humanidade, o que ele tem de diferente, que eu acho interessante, é que, com base nele, você pode sustentar, tá, o dever dos estados, né, dos países, dos estados nacionais, agirem, né, na implementação de mecanismos de governança, de compliance, né, e também
de assumirem obrigações erga omnes, ou terem que assumir obrigações erga omnes. Em nome da preocupação comum da humanidade, e o clima é uma preocupação que assola toda a comunidade, é possível a gente pensar realmente num sistema de litigância climática. O que seria a litigância climática? Seria você levar, né, a juízo no âmbito interno e externo o problema climático. Então, é possível hoje, com base nesse princípio, você pedir ao judiciário brasileiro, no âmbito interno, e tem um outro aluno do mestrado, que é o Guilherme, que está estudando isso, né, que determine ao governo que tome as medidas que tem que tomar, porque ele assumiu uma obrigação, né, com base no ius cogens, tá? No direito cogente. É isso que eu digo que a gente tem que estar pensando, a gente tem que buscar alternativas, tá? Me parece que essa é uma alternativa bem interessante, né, em matéria de pesquisa. Né? Depois, né, se a gente quiser ou não quiser entrar, né, eu faço parte de uma rede de, pelo menos informal, de pesquisadores ou de líderes de grupos de pesquisas de direito ambiental do Brasil. A gente está pensando em criar, né, algo, uma associação ou algo que tenha personalidade jurídica para a gente litigar, para os grupos de pesquisas litigarem, né? Eu acho que isso já que a CAPES quer impacto, né, nós vamos dar esse impacto aí, né? Eu acho que esse é um tipo de pesquisa que é possível também. Ainda mais, né, quando você trabalha num programa direcionado ao desenvolvimento regional, né? Daí faz mais sentido ainda. Não estou falando que, né, mas eu acho que levar, tá? Empoderar, tá? Sobre essas questões. Entender, né, o que seria um estado de coisas inconstitucionais na área ambiental, né, como que isso surge no direito brasileiro. Entender o que seria a obrigação erga omnes em relação ao clima. Entender, acima de tudo, né, qual o papel, né, a ser exercido por cada país, né, por cada estado, por cada unidade da federação em relação às mudanças climáticas, é uma possibilidade, né? Não estou falando que tudo deva se resumir em mudanças climáticas, mas estou falando que a gente tem que tentar buscar a novidade, o novo, né? O novo tem que vir da academia, né? Sempre achei que a jurisprudência, e acho que a jurisprudência é muito importante, mas a jurisprudência, ela só vai mudando com a academia, né? Então, o nosso papel é esse, infelizmente é esse, né? Ou a pressão popular, né? E daí nós temos a pressão, a população, ela tem que se empoderar, né? Um termo aí, né? Mas ela tem que estar dentro da própria discussão. E o papel, eu acho que da academia e dos vários estudos que saem, né? Dos NCPs no Brasil, eu acho que trazer essa discussão para a população, porque enquanto a população não dominar e não estiver, não é atenta ao imediatismo de vamos repensar a vida, né, bem isso, nós não teremos mudança, porque fica aquilo assim, não tem problema nenhum, eu já ouvi pessoas até, não se preocupa que vai desmatar tal bioma, mas tem outro. Então, e daí a compreensão que cada bioma tem a sua importância né, nos diversos ecossistemas, enfim. Então, eu acho que nós temos que pensar na academia, assim, como que nós trazemos, né, a participação popular, né, a própria educação freiriana também traz nisso, né, de ser dialógicos, a própria educação, né, como a professora Cida já comentava, né, daquela coisa tecnicista e sem diálogo, sem nada, eu acho que o repensar, né, a própria educação, né, temos que repensar, né, para fazer a população, eu acho que sem população, né, não conseguiremos alcance, não sei, a minha visão, pelo menos.
Sim, sim. Quando você vê que a pesquisa da Andressa, né, a atual, né, quando você vê que mais de quase 30 países na Argentina, 30 municípios na Argentina, por pressão de movimentos por justiça ambiental ou de movimentos de justiça ambiental, né, fizeram alteração na sua legislação municipal no sentido de criar zonas de resguardo, zonas de resguardo para aplicação de agrotóxicos, porque a legislação federal é falha nesse sentido. Você vê o poder da pressão popular, né? Eu acho que é isso, a gente tem que estar atuando em várias áreas ao mesmo tempo. Né? Não, é a mesma coisa, por exemplo, eu acompanhei no Rio Grande do Sul aquele território do Alto Camaquã, né, famoso pelas suas carnes de ovelhas, né, e a Vale quer montar para retirada de alguns minérios que vai acabar com o território. E a população, né, à parte, né, você não via nada da população, pelo contrário, até achando meio que coisa boa que vai vir gerar, né, economia. Aí você perguntava, mas os técnicos não virão daqui, né? Os técnicos vêm sempre de fora. Né, o pessoal são mais os peões. Eu acho que essa experiência da Argentina é muito interessante de ser estudada e propagada. Né, eu acho que esse é o caminho. Queria agradecer aos professores, eu acho que seria... Parabéns a todos pela organização do evento. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Me sinto honrada e agradecida. Um abraço a todos e ótima semana. Especial a você, Andressa. Com saudades. Tchau. Eu queria parabenizar a professora Cida, eu gostei demais de ouvi-la hoje, né? Como sempre, a gente aprende sempre. A Renata, fiquei muito interessado por alguns relatos que você acabou trazendo também, né? Quem sabe a gente explora mais em outro momento, né? E dizer que eu fico feliz porque o que a Cida e eu falamos hoje aqui
é o que a gente pesquisa, né? Assim, a gente não... eu não fui preparar uma... Não, não fui preparar nada de novo, né? E eu não pesquiso educação ambiental, mas eu pesquiso em participação, eu não fui preparar nada de novo. E por que não é pelo fato de não ter dado trabalho, não, porque é algo que está no nosso dia a dia. Então, quer dizer que a gente tem muitos pontos de aproximação com o Programa de Desenvolvimento Regional da UTFPR, né? Eu acho que os dois programas são abertos, assim, né? Cada um dentro do seu perfil, mas os dois programas são abertos a diálogo, a interlocuções, né? E é interessante ver como os temas são, e os autores, né? A Andressa estava me falando como os autores, às vezes, até são parecidos, que a gente trabalha aqui, vocês trabalham aí, né? Então, isso é muito legal, é isso que a gente está pesquisando, são nossas pesquisas, né? Ninguém está inventando nada, né? E é pesquisas que vêm de anos já, né? A gente vai trabalhando com outro orientando, né? Que vão descobrindo coisas novas, enfim, né? Espero que, de alguma maneira, a minha fala né, tenha sido útil, né? E estou à disposição para qualquer, né, atividade, tirar dúvidas, enfim, né? Só entrar em contato. Ok? Um abração. Eu também. Só um pouquinho. Não, imagina, Andressa, eu também gostaria de agradecer. Hoje eu fui uma esponjinha, assim, foi muito bom ouvir os professores, né, e compartilhar, e eu acredito que, assim, a sementinha sendo colocada e germinada, né, que vai germinar, vai dar frutos certamente, e o PPGDR, gostaria de agradecer também o meu orientador, o professor Edilson, porque possibilita a gente fazer essas pesquisas, né, em áreas que o nosso coração se aquece e a gente se interessa, né. Então, agradeço de coração pela oportunidade também.